Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fonte, as Vozes da Minha Cabeça. Eu sou Daniela Stocker. Eu sou a Erika Stocker. Eu sou a Leilane da Cruz. E eu sou o William Vieira. Bom, para o nosso segundo episódio, a gente escolheu o filme documentário Sicko, utilizado como base para a nossa discussão. Ele é um documentário de 2007, ele é um pouquinho antigo. Ele foi traduzido para o Brasil como SOS Saúde. Ele foi escrito, dirigido e produzido pelo Michael Moore. Ele está disponível no YouTube, inclusive, para quem quiser assistir. E a gente já deixa um alerta de spoilers aqui, porque a gente vai usar vários exemplos que tem no documentário e tal. Então, se você não quer tomar nenhum spoiler, vai lá primeiro, assiste o documentário e depois vem ouvir a gente. Bom, o diretor ele mostra a realidade do sistema de saúde norte-americano e o mercado lucrativo dos planos de saúde, e compara com outros países como o Canadá, a Grã-Bretanha, França e Cuba, que têm os seus sistemas de saúde baseados no direito à saúde e, portanto, no acesso universal, ou seja, que todas as pessoas possam ter acesso, né? E já de cara, ele mostra que nos Estados Unidos, além de não possuir um sistema de saúde universal lá, né? O fato das pessoas terem um plano de saúde não garante nada. Então, não garante que elas vão conseguir serem atendidas, não garante que elas vão conseguir ter acesso aos medicamentos que elas precisam, aos exames, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria que a Erika começasse com alguns exemplos, né? E depois, na sequência, também a Leilane e o William, sobre exemplos que mais chamaram a atenção de vocês, né, durante o documentário. Então, falando sobre o fato de ter um plano de saúde não garantir que você vai ser atendido, ou enfim, a gente começa com o primeiro exemplo de uma menina de 22 anos, que é extremamente nova, que foi diagnosticada com câncer e ela tinha um plano com cobertura completa, mas o plano rejeitou a cirurgia que ela precisava fazer, o tratamento dela, porque ela era muito nova e provavelmente ela não tinha esse tipo de câncer, por ela ter 22 anos. E outro exemplo é de uma mulher que fez uma cirurgia que foi totalmente coberta pelo plano, deu tudo certo, e depois de alguns anos, o plano descobriu que ela teve uma doença venérea, que ela tratou, e mesmo assim eles decidiram pegar o dinheiro da cirurgia de volta. Então, é bem complicado, assim, tu ter um plano, tu fazer a tua cirurgia, tá tudo bem, e eles te ligam pra falar, então, tu tá devendo. Eu peguei um dos exemplos que mais me chocou, foi o exemplo de um senhor que ele, trabalhando, ele teve duas pontas dos dedos arrancadas, que foi do dedo anelar e do dedo médio. E quando ele chegou no hospital, falaram para ele o seguinte: olha só, para te reimplantar os teus dedos, né, o anelar custa $12.000 e o dedo médio $60.000. Você tem que fazer uma escolha, né? Se tu não pode pagar os dois, tu tem que fazer uma escolha de qual dos dedos tu pode pagar. Ele, no fim, ficou com o de $12.000 do anelar e o dedo do meio ele ficou sem. E eu queria só fazer aí uma análise aqui e trazer para o nosso padrão de vida. Imagina que fosse um brasileiro nessa mesma época, estando lá, viajando, e tem um acidente e corta esses mesmos 2 dedos e vai até um hospital e tem essa opção, né? Pra gente, naquela época, né, eu peguei aqui uma cotação do dólar de 7 de março de 2007, que foi o lançamento do documentário, para ter uma base. Se no dia 7 de março um brasileiro tivesse as 2 pontas dos dedos cortadas lá e tivesse que fazer tivesse que reimplantar também, seriam R$ 24.960 para reimplantar o dedo anelar e R$ 124.800 reais para reimplantar o dedo médio. Então, assim, será que a gente conseguiria, né? Eu acho que eu, como brasileiro, se eu tô lá, os meus dedos ficam lá, vão para um aterro, que nem eles falam, porque eu realmente não teria como pagar, porque é muito dinheiro. Até assim, 12 mil, seria 24 mil, de repente, se eles fizessem um parcelamento para mim pagar depois, sei lá. Mas assim, na hora, não teria condições, como brasileiro, né? Às vezes, 24 mil reais não é nem o nosso orçamento da viagem inteira, né? Isso é muito mais do que a gente planejou gastar toda a viagem com passagem, estadia e tudo mais.
Então, assim, e aí quando eu fui assistir o documentário, né, eu imaginei que seria sobre saúde pública dos Estados Unidos. Só que, na verdade, a verdade nua e crua é só uma. Não existe saúde pública lá nos Estados Unidos. Não existe. Esse termo só aparece nas divulgações e no documentário para deixar isso mais fácil de entender para a gente, público que está assistindo, né? Porque nos Estados Unidos a verdade é que não existe saúde pública de forma alguma. E o documentário ele explora bastante essa questão dos planos, né? Tanto a parte de admissão, então, de conseguir adquirir um plano, que também não, eles mostram assim que não é fácil. Então tem ali casos de um menino que era muito magro, a menina que era muito gorda, ou as pessoas que já tinham uma doença pré-existente e eles negam a pessoa ter o plano de saúde, né? Então, aí já é uma dificuldade. E aí, depois que você já tem o plano, que você já é cliente, tem essa questão, né, de ser difícil ter uma cobertura decente, né? Então, mostra mesmo jogando a merda no ventilador, né? E para isso, as entrevistas, né, que o documentário traz, elas não mostram apenas os usuários desses planos, mas também o outro lado, né, trabalhadores desse meio. É que fica bem claro, né, que eles visam o lucro. É uma das coisas mais nítidas ali. O plano de saúde visa o lucro dele. E aí, tem até um momento do documentário que a gente vê uma doutora que chama Linda Pino. Ela vai à Suprema Corte para contar como funciona essa máquina de gerar dinheiro para os planos de saúde. Até quem assistiu o documentário vai ver que tem ali o pessoal da Suprema Corte, tem alguns que ficam boquiabertos quando ela faz só uma pequena introdução do que ela vai contar, né? E aí ela faz uma confissão dela mesmo que ela deixou de assinar cirurgia que poderia ter salvado a vida de um homem, e eu acho que foi, de repente, o estalo da cabeça dela e ela se colocou à disposição da Suprema Corte, pediu para ir até lá para fazer essa confissão e talvez, né, expor para o país o que acontecia. E ela ainda fala uma frase que é muito, muito chocante, muito marcante, que ela diz que o bom médico, né, para os planos de saúde é o médico que economiza um bom dinheiro para a empresa. Né? E ao economizar dinheiro, depois a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, eles ganham benefícios e etc., por economizar dinheiro e por negar cirurgia para as pessoas. Inclusive, eu acho até que essa mesma médica, ela fala que nos planos de saúde eles têm uma taxa que eles devem recusar. Então, são tratamentos que eles devem recusar. Que é pelo menos 10% dessas requisições elas precisavam ser negadas. E os médicos, além disso, eles ganhavam um bônus para negar esses pedidos. Então, o que tivesse a maior taxa, que recusasse mais pedidos, ganhava um bônus. Também tem um dos médicos que fala que eles vão mostrando vários documentos de requisições que ele aceitou, né, que ele levou para frente e tal, com a assinatura dele, perguntavam se era a assinatura dele, e mostraram uma carta de negação, várias cartas de negação com a assinatura dele, e ele falou que aquilo era um carimbo. E perguntaram para ele se ele ao menos tinha lido aqueles pedidos de negação. E ele fala: não, eu não li, eu só carimbei, porque as cartas de negação, elas meio que são isso, sabe? Tipo, é só para eu dar o meu carimbo, elas estão certas, assim, meio que falando assim. É automático, né, parece. Então, voltando a falar dessas negações de pedidos e o bônus que os médicos ganham por negar um tratamento, é muito contrastante o como eles veem isso nos Estados Unidos, como eles veem na Inglaterra, por exemplo. Quando eles entrevistaram um médico na Inglaterra, perguntaram para eles, tipo, se eles recebiam bônus por a maior taxa de negação. E, na verdade, o médico disse que eles ganham o bônus do salário deles pelo melhor tratamento que eles têm. Se os pacientes deles, tipo, param de fumar, ou começam a se alimentar melhor, ou têm uma vida mais ativa. Então, tipo, se eles conseguem fazer com que o paciente, sei lá, se for lá para uma cirurgia, né, para qualquer tipo de cirurgia, e começou a melhorar a condição de vida dele, a qualidade de vida dele, a partir disso que o médico incentivou a uma melhora da qualidade de vida, eles ganham um bônus por isso. Então, eles não visam, assim, o dinheiro, né? Com certeza, esses médicos, eles não tratam os pacientes como seres humanos por causa do dinheiro. Eles tratam porque a população da Inglaterra em si, né, tinha uns índices que mostravam que a população da Inglaterra vivia mais que a americana,
e que tinha menos doenças como diabetes, obesidade do que os americanos também. Então, com certeza, eles não visam o lucro, mas visam sim um bem-estar da população no geral. Mas eu fico pensando, eu não sei quanto tempo é uma faculdade de medicina lá fora, mas aqui dentro, no Brasil, é uns 10 anos. Então, imagina tu passar 10 anos sendo incentivado a cuidar do bem-estar de uma pessoa para tu chegar num sistema em que te diz, tipo, não, a gente não vai tratar do ser humano, a gente vai visar o quão a gente consegue economizar de dinheiro. Não importa quantas pessoas precisem morrer ou ficar mal e, sei lá, adoecer cada vez mais e sofrer lentamente, para simplesmente a empresa manter o máximo de dinheiro possível. Eu acho que isso que a Leilani falou é bem importante e faz muito sentido, porque assim, o que acontece no teu sistema, ele molda a tua cultura que vai acabar dentro das faculdades, né? E aí os profissionais saem com essa cultura. Então, é como ela falou, na Inglaterra, não é que, o dinheiro é legal, ninguém vai reclamar de estar ganhando esse bônus, porque os pacientes são melhores, mas eles têm uma questão cultural que vem com eles desde a faculdade, sabendo que eles têm que se importar, que eles podem se importar, que eles não vão ter que dizer não para um tratamento. Então, assim, eu acho que é cultural. E aí nos Estados Unidos a cultura já é inversa, porque aí nas faculdades eles já aprendem que eles vão sair, não é num mundo perfeito, eles têm que dizer não, não é bem assim, tudo depende, do plano de saúde tu não sabe se vai aprovar ou não, e isso a gente vê até às vezes em séries, né? Eles retratam essa questão do não poder aprovar e etc. Então, muito legal que tu falou sobre série, porque eu ia usar o exemplo de Grey's Anatomy agora. Que nas primeiras temporadas eles não usavam muito essa coisa do pro bono, né? Que é fazer a cirurgia de graça. Não sei se pela situação que estava lá, não sei como tá a situação atual da saúde dos Estados Unidos, né? Se eles realmente começaram a se preocupar a partir dessa exposição do documentário, né? Ou se alguma coisa mudou, porque eu sei que no governo Obama teve algumas coisas que mudaram a questão da saúde, mas não sei bem certinho o que são. Mas nas novas temporadas, acho que da partir da 8ª ou da 10ª, eles começaram a abordar mais o tipo, não, é mais importante a gente fazer a cirurgia e salvar o paciente do que pegar o dinheiro. Com Vamos na veia de spoiler, hein? fazer a cirurgia, não importa o que custe para o hospital, né? E eu não sei se é porque atualmente o país está vivendo um caos e a série achou essa forma de abordar, né, de forma sutil, entre muitas aspas, uma crítica para o governo atual, mas querendo ou não, acaba sendo um choque, né, que profissionais da área da saúde não priorizem a vida. E tudo que vocês falaram, eu fiquei pensando aqui que o Brasil ele copia muito dos Estados Unidos, né? O jeito que se faz a prática clínica da medicina. Então, os Estados Unidos ele tem, né? Toda a questão de ser hospitalocêntrico, de ser médico-centrado, o sistema de saúde deles. E o Brasil copia muito isso, enquanto na Inglaterra já é mais né, uma saúde voltada para a pessoa, né? Pessoa centrada. Então a preocupação toda do sistema é o bem-estar social, né, o indivíduo e a comunidade. E a gente vê isso, né, nos cursos de medicina que se formam 120 pessoas, 60 pessoas, muitas pessoas, e a gente precisa abrir um programa chamado Mais Médicos para chamar médicos para trabalhar no interior do Brasil, que os médicos daqui não querem, né? Por quê? Porque querem toda essa questão, né, de visar o lucro e tal. E tudo isso nos leva nesse dilema ético, né, de que tem toda essa questão que o documentário mostra, né, de negarem os pedidos e as requisições, enfim. E aí esses médicos, eu fiquei pensando assim, nossa, se eu fosse médico e trabalhasse nessa empresa, né, eu não ia suportar, acho que uma semana, porque, né, o médico ele faz essa escolha por querer ajudar as pessoas, para salvar vidas, né, enfim. E chega uma parte do documentário ali que mostra que em algum momento da história dos Estados Unidos, né, parece que brotou uma esperança, que foi quando a Hillary Clinton, então, era a primeira-dama, entre os anos de 93 e 2001, e ela propôs um sistema de saúde que fosse universal.
Então, quando ela traz esse plano de sistema de saúde universal para todo mundo poder usar, todo mundo nos Estados Unidos começa a falar que eles estão trazendo o socialismo e que isso é uma porcaria, que eles não podem fazer isso. E aí eles falam que ela está tentando socializar a medicina. E a partir disso eles fizeram tudo o que eles podiam para derrubar a Hillary e esse plano que ela queria criar. E eles conseguiram. E depois, inclusive, ela assinou um acordo e acabou virando a casaca graças ao capitalismo, porque ela estava recebendo para apoiar, tipo, contra do próprio plano que ela tinha. De falar, tipo, realmente eu não estava nos meus melhores dias, o que eu pensei não faz sentido. E aí, a partir daí, o documentário começa a trazer muito sobre a indústria farmacêutica, que chega para lucrar ainda mais com esse sistema quebrado dos Estados Unidos de saúde. Então, morte à indústria farmacêutica. E é isso. E a mídia ela teve um papel bem importante, né, para isso acontecer, para, né, não levar isso à frente, né, a ideia da Hillary. E sendo sensacionalista como a mídia, né, só a mídia sabe ser. Então falava, né, como que é ruim o governo ter controle sobre o sistema de saúde, que você não vai poder escolher o seu médico, né, que você vai ficar esperando por atendimento. E se tem, né, se cria uma falsa ilusão de que porque você paga, então isso é bom, né? E isso em qualquer lugar do mundo, tipo, não, eu tô pagando, então. E, na verdade, o documentário mostra totalmente, né, o contrário, que eles precisam pagar para ter aquilo e ainda assim é um lixo, né? E aqui eu vou fazer um comparativo bem rápido com o Brasil, para você, ouvinte, pensar qual a imagem que você tem do SUS, né? Ou qual a imagem que a grande maioria tem do SUS. Eu consigo. A única coisa que me vem na cabeça, assim, é aquelas propagandas de fila de espera gigantesca, das pessoas morrendo esperando atendimento, ou tipo, foi chamado na lista, né, de espera e a pessoa já morreu, né? Então, lugares lotados, pouca estrutura. Então, não é que não existam problemas, né? Os problemas, as dificuldades realmente existem, mas a mídia ela vai fazer questão de mostrar o que não funciona, né? Ou vocês já viram uma propaganda mostrando quantas carnes a vigilância sanitária, né, fiscalizou hoje, e quantas carnes foram para o lixo porque estavam podres. Então, é muito fácil, né? Depender da mídia nesse sentido de, né, de que a gente não vai conseguir ver coisas boas, né? A gente tem que realmente usar, a gente tem que ocupar os espaços. Então, existem, né, conferências municipais de saúde. Se vocês não conhecem do município de vocês, vocês podem, né, ir atrás disso, para realmente fazer parte disso, né? A ouvidoria do SUS também, que, né, é um canal disponível para fazer reclamação, para reivindicar a qualidade dos serviços, né? Porque a gente paga por isso. Apesar de a gente dizer é gratuito, todo mundo tem acesso, é o nosso imposto que está sendo, né, colocado ali. Então, é uma coisa nossa, a gente também tem que participar disso. Isso que a Dani falou, né? Que o SUS tem alguns problemas e só retrata isso. Tem alguns problemas sim, mas é nosso, ninguém tira da gente. E a gente não pode deixar que ninguém tire da Direito gente. garantido não se compra e não se vende. Uma coisa que fica clara no documentário são as narrativas que são criadas nos Estados Unidos, né, para que nunca tenha um sistema público, e aqui no Brasil, quando tentam abalar o SUS, né, que é sempre, sem nenhuma exceção na história, eles falam em socialismo e comunismo. Sempre, sempre se usa isso. Né? E aí, até nas épocas que são retratadas no documentário do Moore, seja quando a Hillary tenta trazer esse assunto à tona, né, que é a saúde pública, ou quando algum médico resolveu sair da bolha dos planos de saúde, falar as verdades, o que sempre acontecia eram propagandas e discursos falando da medicina socializada, tentando dizer que era a forma do socialismo e comunismo entrar no país, e que logo depois que fosse aprovado uma saúde dessa forma,
o socialismo e o comunismo iam entrar em outros momentos da economia deles, que ia entrar e ia afetar tudo do país. Então, assim, são narrativas muito mentirosas, e aqui no Brasil a gente não vai muito longe, a gente não está longe dessa história, não se enganem, porque nas nossas mais recentes histórias que estamos vivendo, tem acontecido isso, de narrativas mentirosas de cunho político, para tentar tirar verba, para tentar tirar o apoio do povo à saúde pública e ao SUS, para daí conseguirem privatizar ele. Então, assim, a gente tem que ficar bem ligado, porque são historinhas, são contos da carochinha, como diria minha avó, e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu lembro que uma das coisas que mostrou no documentário eram propagandas contra essas coisas da medicina socializada, que diziam que não, você vai se formar em medicina e o governo vai te tirar da sua casa porque não vai ter lugar para médico na sua cidade e ele vai escolher a sua cidade. Então você vai ter que ir para a cidade e talvez você não tenha onde morar. E aí retratava que aquele médico estava trabalhando numa metalúrgica, que não queriam que tivesse médico lá. Tipo, pintando uma coisa que não acontece em nenhum lugar que tem saúde pública, de tipo, inclusive, Cuba, né? Tipo, tinha todos aqueles médicos que mandavam para outros lugares. Eu esqueci o nome do programa. Se tu souber, é o Mais Médicos, não é? O programa é brasileiro, mas o Brasil aceita médicos de Não, outros. No documentário fala que enviavam médicos de Cuba para vários lugares. Aí eu sei que o Brasil manda também, mas ele comentou de outros lugares. Ele não citou os outros lugares, mas ele comentou que mandava médicos de Cuba para outros Porque o que eles lugares. deixaram claro ali é que eles falavam que Cuba era um dos países que tem essa excelência em medicina e era um dos países mais solícitos em disponibilizar médicos a outros lugares, né? Realmente, ele não deixa aberto, mas ele fala, assim, que Cuba era muito solícito quando os outros lugares precisavam, justamente por essa excelência, por essa formação que eles têm lá. E pensando que o americano é tão contra a saúde socializada, né? Mas eles têm outros programas socializados, entre aspas, que não incomodam eles, como, por exemplo, o serviço de bombeiros. Eles não pagam nada pelo serviço de bombeiros. O serviço de bombeiros é pago pelo governo, pelo Estado. Os Correios também é gratuito. As escolas são públicas. São pouquíssimas escolas particulares, que é bem aquelas escolas que a gente vê nos filmes, com uniformezinho, com as suas regrinhas, mas quase todas as escolas são públicas. Claro, tem as escolas mais do de bairro e tem as escolas mais tranquilas, mas todas são públicas. E as bibliotecas, que eu até conversando com a Érica, que a gente não vê tanto bibliotecas públicas aqui no Brasil. A gente tem, e a gente sabe que a gente tem. Como aqui em Porto Alegre tem uma biblioteca pública, mas pouquíssimas pessoas já foram à biblioteca pública de Porto Alegre, e quando eu fui, ela era extremamente pequena, mal cuidada, sabe? Então não é investido, porque o pessoal sabe que a gente não utiliza. Mas aí eles se utilizam bastante desses meios, e esse tipo de coisa não incomoda eles. Mas agora pensar na saúde, que é uma coisa que provavelmente tiraria bastante dinheiro do bolso, né? Porque uma cirurgia não é barata, isso incomoda eles. E uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava vendo o documentário é se o SUS fosse para ser criado hoje, ele não seria. O brasileiro não ia querer o SUS. A cabeça brasileira atual não ia querer um serviço único de saúde, entendeu? Então, é muito bom que o SUS já tenha sido criado e que a gente tenha, e a gente tem que só cuidar, proteger e defender, porque isso não é uma coisa que a gente conseguiria fazer atualmente no nosso país, como a gente vê que outros países também não querem, como os Estados Unidos. Então, o documentário ele traz também um fato do 11 de setembro, que lá, então, eles tiveram vários voluntários que eram do governo, estavam trabalhando para o governo no dia do acidente e logo após, mas também tiveram voluntários que eles eram pessoas como nós, assim, eram pessoas que estavam ali e queriam ajudar. E esses voluntários, quando tudo acabou, eles acabaram tendo muita... Meu Deus, perdi a palavra. Muitos problemas. Muitos problemas de saúde, muitas consequências por causa ao que eles foram expostos. Então, a fumaça, o fogo e tudo mais. Então, esses voluntários procuraram ajuda, mas o governo não via eles como responsabilidade.
Eles falaram que eles não estavam na folha de pagamento do governo, então eles não tinham como ajudar. Porém, do outro lado, os terroristas que tiveram algum tipo de participação no atentado do 11 de setembro, eles receberam todo tipo de tratamento do governo dos Estados Unidos na prisão de Guantánamo, não sei falar. Então, tipo, como assim, sabe? É meio contraditório eles não pagarem para o próprio povo, para as pessoas que ajudaram em um acidente que foi tão horrível, que é lembrado até hoje, e darem esse cuidado para os terroristas que causaram algum mal a eles. Uma coisa que eles chegaram a citar é que até foi criado um plano de auxílio para os heróis do 11 de setembro, né? Mas que até esses mesmos funcionários que trabalharam no 11 de setembro, né, os voluntários, disseram que constantemente foi negado. Todo tipo de assistência que eles pediam era negado. Citaram 3 exemplos dos veteranos, um que nem sabia qual problema ele tinha, porque esse sistema de assistência não queria dar para ele os exames para ele descobrir que tipo de problema ele tinha. Então ele sentia dor, ele não conseguia trabalhar, mas ele não sabia o que ele tinha, ele não conseguia justificar qual era o mal que ele tinha. E isso é uma coisa horrível, pensando justamente que naquela época foram tratados como heróis, né, os heróis do 11 de setembro, mas que eles tratam os seus próprios vilões, seus próprios heróis, como a gente trataria os vilões. Sobre isso que a Leilani falou, né? Eles criaram essa questão do fundo para os heróis, mas no próprio documentário mostra que o político, eu não lembro se foi um senador, eu não lembro se era governador, o que era, que foi apresentar, ele mesmo na apresentação fala, ó, a gente criou esse fundo aqui para os heróis, mas vai ter tal, tal e tal e tal requisito, que eram requisitos absurdos para se conseguir já, para quê? Para não ter que dar para todo mundo, para ter que dar para menor quantidade possível desses heróis que eles chamam, né? Mas assim, a gente vê no documentário, né, que os Estados Unidos, que se diz uma potência, mas deve ser uma potência em fazer guerra, só se for, que é só isso que eles sabem fazer. Eles não conseguem atender os próprios cidadãos deles, né, quando eles mais necessitam. E tudo isso em nome, não é do sonho americano, da democracia para todos, de, oh meu Deus, que país perfeito, dessa nossa potência. Não, é tudo em nome do capital. É só isso que eles pensam nesse momento. Então, nessa saga de retratar a realidade do seu país, né, o diretor Moore, ele vai atrás de saber como funciona a saúde em outros países. Então, ele visita o Canadá, a França, né, a Grã-Bretanha. E no Canadá, eu queria ressaltar uma entrevista que ele faz com um canadense que uma vez se machucou jogando golfe na Flórida. Ele estava de férias, né? E jogando golfe, ele até, eu não entendi nem como que aconteceu, assim, mas o tendão dele estourou, o músculo saiu do lugar, foi uma coisa bem louca. E lá na Flórida, o tratamento custaria mais ou menos 23 ou 24 mil dólares, né? Ele conta. E então ele voltou para o Canadá e não pagou nada pelo tratamento, porque lá, né, é gratuito. E aí o Moore pergunta para ele, né? Fico pensando, por que razão espera que os seus compatriotas canadenses, que não têm o seu problema, porque os dólares que eles pagam de impostos devem ser para pagar um problema que você tem? E o canadense responde, porque nós faríamos o mesmo por eles. Sempre foi assim e esperamos que seja assim sempre. O diretor Moore, né, ele ainda indaga, mas se você tivesse que pagar pelo seu problema e não pagasse pelos problemas de mais ninguém, cuidasse apenas de si mesmo? E o canadense responde, bem, há muitas pessoas que não têm condições de fazer isso e alguém tem que ajudá-las. Palmas para esse homem. Uma coisa que tu falou me lembrou muito quando o Moore foi fazer uma entrevista com os tios dele ou parentes dele no Canadá e queria que eles descessem até os Estados Unidos para fazer a entrevista. E aí eles falaram que não iam descer até os Estados Unidos sem fazer um seguro, acho que é um seguro de vida, alguma coisa assim, para poder entrar nos Estados Unidos e ter que, tipo, sei lá, ter 0 custo ou alguma coisa caso acontecesse com eles. E aí o diretor foi até os parentes dele lá no Canadá e perguntou, mas nem se vocês forem ficar um dia? Tipo, não,
Vai que aconteça alguma coisa com a gente e aí a gente vai ter que gastar dinheiro, sendo que aqui a gente não paga nada, sabe? Então, tipo assim, para eles descerem, porque nem ele fala, é só atravessar um rio de ir para o Canadá, para os Estados Unidos, né? Então é como se fosse atravessar os nossos estados aqui. Eles queriam descer para ficar um dia e eles não fariam isso sem um seguro que garantisse que eles teriam atendimento nos Estados Unidos. Então, olha o receio das pessoas, sabe? E ainda seguindo nessa saga, né, o Mora ele passou por vários países para ver como era a situação da saúde em outros países, e ele vai e faz uma entrevista com um britânico, né, um ex-parlamentar britânico, que é o Tony Benn, e ele pergunta, né, porque lá na Grã-Bretanha também é um sistema de saúde público, etc., com vários benefícios, e ele pergunta, né, como surgiu essa ideia de que qualquer cidadão britânico deveria ter direito a uma assistência de saúde? E aí o Tony Benn responde para ele, né? Se retomarmos, tudo começou com a democracia. Antes de podermos votar, todo o poder estava na mão dos ricos. Se tivesse dinheiro, podia ter assistência à sua saúde, educação, precaver-se para a velhice. E o que a democracia fez foi dar o voto aos pobres. E passou o poder do mercado para a delegacia de polícia, passou da carteira para a cédula, e que o povo disse foi muito simples, né? Ele disse, na década de 1930, tivemos desemprego em massa, mas não houve desemprego durante a guerra. Se pode ter emprego pleno para matar alemães, porque não se pode ter para construir hospitais, para construir escolas, contratando enfermeiras, contratando professores. Se você pode conseguir dinheiro para matar pessoas, pode conseguir dinheiro para ajudá-las, né? E isso é uma frase bem forte de um ex-parlamentar britânico, que deixa muito claro, né, que lá a saúde é muito importante e que a democracia, o poder do voto, agora a lei também vai falar um pouquinho sobre isso, foi muito importante para ter essa saúde pública lá. Assim, uma coisa que ele disse é que manter as pessoas pobres oprimidas faz com que elas não votem, né? Porque se elas não têm comida, elas não têm saúde, elas não têm emprego, elas não se sentem motivadas, elas não têm a esperança de uma mudança. Então elas não vão ir votar. E se elas não forem votar, os ricos se mantêm no poder. E a gente sabe para quem os ricos governam? Para eles mesmos. Então, nunca que eles vão estourar a própria bolha e tirar um pouquinho do dinheiro do bolso para que toda a sociedade esteja bem. Não, tipo, todo mundo esteja rico e nem todo mundo pobre, mas todo mundo bem. E isso reflete muito, tipo, não só para eles, mas como para a gente também, né? O quão ter o mínimo de direitos básicos, o mínimo de direitos básicos de ser humano faz com que a gente se sinta privilegiado e motivado para ter essa esperança de que algo pode mudar, né? Porque se a gente for tratado como gente, a gente se sente gente. Se a gente for tratado como bicho, a gente vai achar que a gente é bicho. E bicho não tem voz, bicho não tem vez. E isso é uma coisa que me impactou muito, porque eu não sei como é lá na Inglaterra, se eles têm essas questões divididinhas entre direita, esquerda e papapá. Mas só de saber que alguém que estava no poder, né, esse Tony, de ter essa consciência de que dar a voz aos pobres façam que as coisas mudem, né? Então, por que o direito à assistência básica de saúde é importante para todo mundo? Para que toda a sociedade tenha esperança, para que toda a sociedade tenha voz, para que as coisas não fiquem girando numa pequena porcentagem da parcela, que são pessoas ricas. E essa questão do voto, né, a Leilani traz ali que eles falam, né, que manter as pessoas pobres e oprimidas, sem educação, etc., faz com que elas não votem, né, deprimidas, desempregadas, enfim, elas não vão votar. Isso agora a gente nota, talvez nos Estados Unidos, as duas últimas eleições foram muito influenciadas por isso. O Trump se elegeu com muita gente não indo votar, né, e agora, na nova eleição, onde elegeu o Biden, isso foi muito o contrário. E a gente viu, inclusive, eles tentando dificultar o voto de pessoas menos favorecidas, né? Teve em alguns estados que as pessoas ficaram horas e horas para conseguir votar, para exercer o seu direito democrático, porque justamente eles não querem esses votos, porque como a Leilani falou, daí quem é bem instruído, os ricos vão votar nos ricos, e realmente o Biden não teria vencido sem esses votos lá, sem essas horas em filas. Teve gente que ficou 6, 7 horas para conseguir votar no Biden para tirar do poder os ricos, como a Leilani citou, né? Mas ainda seguindo nessa questão de voto, né? O Mor continua a viagem dele e ele vai até a França, e lá ele fala com um grupo de americanos
que moram na França, e uma das moças fala para ele o seguinte, que algo que mantém as coisas funcionando lá na França é porque o governo tem medo das pessoas, tem medo dos protestos, tem medo da reação do povo, né? Enquanto nos Estados Unidos as pessoas têm medo do governo, têm medo de agir, têm medo de protestar, têm medo de sair nas ruas, né? Na França é o que as pessoas fazem, e a gente sabe, os protestos na França são famosíssimos, né? E a gente vê isso, cara, é histórico, a gente estuda na escola, né, que os europeus têm esses históricos de protestos, principalmente na França. Né? A gente tem a questão da Revolução Gloriosa, na Inglaterra também, que foi quando caiu o absolutismo lá, e aí a gente tem a Revolução Francesa, que é algo que a gente estuda muito no colégio, né? Então a gente vê que isso realmente é histórico. Os protestos e as lutas na França são grandes e históricas. E isso traz aqui para o Brasil também toda a luta que a gente teve para que existisse o nosso SUS, para que existisse a nossa reforma sanitarista, né? Porque a gente, talvez nós mais jovens, não acompanhamos toda essa luta, mas é uma luta que ela começou na época da ditadura, lá por volta de 1970, e foi aprovada só em 1988, quando aprovaram a nova Constituição, né? E depois, a lei do SUS mesmo foi só em 1990, também, se eu não me engano, e o nome mais famoso dessa luta, da reforma sanitarista, talvez, que a gente conheça, que alguns conhecem, é o Sérgio Arouca, que foi um dos nomes mais à frente, foi uma das pessoas que mais lutou. Mas também o nosso SUS, o nosso sistema de saúde, essa reforma sanitarista, que não foi só o SUS, né? Ela foi muita luta também, muito protesto, muita, entre aspas, briga para se conseguir isso no Brasil. Então a gente tem que valorizar, a gente não pode deixar isso de lado, né? E nesse sentido, né, de tudo que o William falou, eu sempre compro briga, né, principalmente por causa do SUS, mas a importância do contexto histórico, né? Ali no documentário, eles falam que em 1948 foi quando surgiu o National Health Service, né, que é o sistema de saúde que compõe hoje, né, no Reino Unido, o NHS, né, NHS, ó, minha pronúncia tá ótima. Gente, 1948 é pós-Segunda Guerra, né? Então, para eles, naquele momento ali, fez sentido, né? Eles estavam precisando disso, né? E também a questão da solidariedade, eles saíram destruídos da guerra. Então, tem toda essa questão. E agora o William também falando, né, do SUS que nasceu lá de uma luta contra a ditadura, né? Porque antes do SUS, as únicas pessoas que tinham acesso à saúde, né? Que assim, acesso que eu digo o povo, né? Que o rico ele sempre teve, nunca teve problema com isso. Mas o povo eram apenas os trabalhadores que tinham carteira assinada, que contribuíam para a Previdência Social, né? Então eles tinham acesso através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que é o antigo INAMPS, né? Então nasceu de uma necessidade do povo. Então, por isso, sempre que vocês forem discutir com alguém, principalmente nas redes sociais, lembrem-se da importância do contexto histórico das coisas. Então, para finalizar essa volta ao mundo aí, que nem a Dani falou, do diretor, ele termina em Cuba, ele leva algumas das pessoas que ele entrevistou, inclusive os voluntários do 11 de setembro, ele leva eles para Cuba em busca de tratamento. E uma coisa que me deixa muito de coração cortado, assim, é uma mulher que a medicação dela nos Estados Unidos custa $120. E quando eles vão ver essa medicação em Cuba, a farmacêutica fala o preço e eles convertem e dá 5 centavos de dólar. E a mulher começa a chorar, tipo, muito assim. Porque, né, ela paga $120, é um dinheiro que ela não tem como desembolsar sempre, que é difícil para ela. E ali, em outro lugar do mundo, ela pagaria 5 centavos de dólar por um remédio que melhoraria a qualidade de vida dela. Então, os médicos cubanos, eles dão todos os planos de tratamento gratuitos para esses pacientes que o diretor levou lá. Mas eu fiquei muito com uma dúvida de como eles vão sustentar esses tratamentos quando eles retornarem aos Estados Unidos. No caso, como eles sustentaram esses tratamentos quando eles voltaram aos Estados Unidos. Porque eles tinham muita dificuldade lá e provavelmente continuaram com muita dificuldade. Então eu fico me perguntando como que se sustenta a saúde nos Estados Unidos.
Nessa hora, eu tive um pensamento aqui que, para mim, fica assim. Claro, a gente tem que considerar que Cuba aproveitou o momento para se vingar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos adoram falar mal de Cuba e ali eles tiveram a oportunidade de dar uma pisadinha, vamos dizer assim. Mas uma mensagem que ficou muito impactante na minha cabeça naquele momento que o Mor vai para lá é que ele quer mostrar para os americanos, principalmente, que um país pode sim cuidar do seu povo, pagar pela saúde dele, basta querer, basta ter vontade, né? Porque aí até aparece a filha do Che Guevara, eu acho, e ela fala, né, que Cuba é um país com recursos limitados e etc. E mesmo assim eles conseguem fazer essa questão da saúde para o povo que os Estados Unidos se nega tanto e briga tanto para não fazer, né? Então, concluindo tudo isso que a gente falou, a gente consegue analisar que os Estados Unidos ele vive muito um ciclo vicioso de dinheiro, que custa muito as vidas das pessoas, não somente para as vidas, mas também as vidas deles. Começa com uma educação ruim na escola, né? Que isso não é exclusivo de lá, isso é de todo mundo, né? Normalmente, algumas escolas acabam tendo uma educação ruim por falta de incentivo. Por causa disso, tu não consegue entrar numa faculdade com bolsa, né? Porque lá eles têm isso de bolsa de estudos, né? Por outras questões. E aí tu tem que financiar. E aí tu começa uma dívida da tua faculdade. Quando tu tá terminando tua faculdade ou terminou, tu precisa trabalhar para pagar essa dívida. E tu precisa trabalhar em qualquer coisa que consiga te dar dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Então tu aceita qualquer emprego. Empregos que sabem que tu não vai pedir demissão porque tu precisa daquele dinheiro, então eles te abusam o máximo que eles podem. E muitas vezes acabam trabalhando em mais de um lugar e também procurando sempre lugares que tenham plano de saúde, né? Porque aí é uma coisa a menos que tu precisa pagar e tu já tem, entre muitas aspas, uma segurança que caso aconteça contigo, tu tem a quem recorrer, que por causa do documentário a gente sabe que muitas vezes é uma mentira, né? Então, além de trabalhar várias horas e para poder pagar essa tua dívida da faculdade, então tu tem pouco dinheiro, tu trabalha muito, tem pouco dinheiro para se divertir, tu tá exausto. Tá exausto, acaba tendo problemas na saúde mental, pode ser na saúde física também, por não se alimentar bem, por não ter tempo de se alimentar ou não ter onde fazer exercício, e tu acaba indo no médico e ele te receita o quê? Um medicamento. Toma isso aqui que vai te dar mais energia, toma isso aqui que tu vai conseguir dormir, toma isso aqui para tua ansiedade, toma isso aqui para tua depressão. Então, é muito um ciclo vicioso de dinheiro. Eles fazem isso de propósito para conseguir tirar o dinheiro das pessoas, para que tu já nasça sabendo que tu já tem uma dívida. Tu já tem que, tipo, desde cedo mirar em arrumar dinheiro, para esse dinheiro voltar pro Estado, pro governo. E não importa se seja sobre plano de saúde, sobre educação, isso é uma falha na estrutura social, não só dos Estados Unidos, como de diversos países que também têm essas falhas. Porque tu não está estimulando os teus cidadãos a viverem, tu está estimulando eles a sobreviverem e a te darem dinheiro, somente. Eles são ratinhos numa roda do capitalismo. Então a lei trouxe isso, né, de ter vários empregos para poder pagar uma dívida. Eles até falam no documentário, assim, esse sonho americano, né? Sonho de quem, assim? Porque nos Estados Unidos eles acham normal tu ter mais que um emprego. Eles falam como se fosse uma coisa linda, como se tu tivesse, meu Deus, nossa, tu tem 2 empregos, que coisa incrível, tu é muito americano, sabe? E, tipo, como assim, sabe? Não é uma coisa normal, assim, não era uma coisa para ser vista como para ser colocada em um pedestal e falar, nossa, eu quero ser que nem aquela pessoa que tem 3 empregos e tem uma vida ótima, sabe? O que é essa vida ótima dessa pessoa? É isso. E todo o objetivo do documentário ele gira em torno, né, de mostrar como é importante essa garantia do direito à saúde, né? E é impossível a gente não trazer isso para a nossa realidade, que é o Brasil. E aí acaba, né, também gerando reflexões nessas outras questões, né? Porque a saúde ela não está desligada totalmente dessa parte física, da parte mental, né? Da pessoa ter que ter 3 empregos, né? Porque a gente não consegue separar o indivíduo, né? Agora que eu vou tratar o câncer. Não. Essa pessoa ela tem câncer, essa pessoa tem dívida, essa pessoa tem filhos,
né? Ela vai ter que pagar a faculdade. Então é tudo isso, assim, né? Todo esse ciclo. E isso que a Dani falou agora, né? A questão do ciclo todo. Aqui, o SUS, além dele ser para todos os brasileiros, né? Ele tem uma integralidade assistencial, coisas que os planos de saúde não têm, né? Que a gente tenta, o sistema tenta entender todo o teu momento, todo o teu contexto. Não é só porque tu chegou ali dizendo que tu tem uma dor de cabeça que vai se tratar só a tua dor de cabeça, né? O SUS tenta entender toda a questão, todo o teu contexto de vida, né? A questão, se tu tá empregado, se não tá, psicológica, mental, enfim. A dor é muito maior do que a dor que a gente enxerga só quando a pessoa chega num posto, num hospital, seja o que for. E o sistema, né, o SUS prega que o sistema deve estar preparado para ouvir o usuário, entender, inserir ele no contexto, atender às demandas e necessidades dessa pessoa. Então, assim, o SUS hoje faz um trabalho de excelência. A gente tem coisas a melhorar, tem, mas todos os sistemas têm. E então, assim, a gente deve valorizar ele. E a minha conclusão é essa: o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Então, Salve o lutem SUS! por ele. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais, se você ainda não seguiu. Dá like, compartilha com os amigos, com a família. Estamos em várias plataformas, no Spotify, no Deezer, no... Qual outro aí, amor? Nem lembro. Segue Toys. É só escolher a que você quiser, a gente vai estar lá. É Isso. tipo o Július em Todo Mundo Odeia o Chris. Aonde você estiver, eu vou estar lá. Então, é só querer. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau.